amados, nós estamos fazendo uma série de ministrações e pregações sobre o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças que Cristo trouxe de mensagem, de orientação para nós. Nós estamos hoje entrando na terceira bem-aventurança. Posicione a sua palavra aí em Mateus capítulo 5, assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, pois ele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Feche seus olhos um minutinho. Papai querido, nós te agradecemos demais pela oportunidade de ouvir a tua palavra, de ter acesso às suas escrituras. Pedimos ao Senhor que nesse momento agora o Senhor fale aos nossos corações, na nossa mente, que tudo aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Tira de nós a distração, a perturbação, e que a sua palavra faça sentido para nós, floresça na nossa vida e para todos aqueles que estão em volta da nossa vida, e que com isso o Senhor seja glorificado e a sua igreja cada dia mais edificada. Assim nós oramos, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou fazer aqui um pequeno resumo, bem rapidinho, do que a gente já falou aqui. No começo do capítulo aqui, nós falamos que o Senhor Jesus, por todo lugar onde ele andava, uma grande multidão o seguia e acompanhava ele demais. Aquela cidade ali, ela foi virada de ponta cabeça com a chegada do Messias, o Messias Salvador. A cidade, ela estava ali num grande alvoroço. As pessoas ali com expectativa, com esperança de que o Senhor Jesus tomaria o poder político daquele lugar, outras pessoas com esperança de cura, de libertação. Então muitas coisas estavam acontecendo. Jesus Cristo era o principal assunto daquele lugar, e por onde ele ia, a multidão seguia. Até quem não gostava, até quem perseguia, estava no meio lá também. Então o Senhor Jesus arrastava multidões. Mas aqui, quando ele chega nesse determinado momento aqui, a própria palavra de Deus fala que a multidão vai embora, mas se achega a ele, na hora da pregação da palavra, os seus discípulos. Então nós entendemos que a bem-aventurança, o Sermão do Monte, não é para todos, mas é para aqueles que querem, é para aqueles que se aproximam, é para aqueles que dão ouvido para Cristo Jesus. E aqui Cristo Jesus, nada mais, nada menos do que ele fez, foi que uma verdadeira pregação. O Senhor disse: agora é o nosso momento de pregação, é o nosso momento de anúncio da palavra. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona algumas coisas. E aí eu comentei aqui que nós, que já estamos caminhando com o Senhor Jesus há muito tempo, se a gente vem, por exemplo, 3 vezes na semana à igreja, na terça, na quarta, no domingo, ou às vezes a gente vem no sábado também, porque tem um culto de jovens, porque tem um culto de mulheres, ou tem alguma coisa diferente, a gente acaba ouvindo de 3 a 4 mensagens por semana. Aqueles que têm mais um pouco de sede pela palavra do Senhor, fazem cursos pela internet, escutam pregações pela internet. Nós estamos aí, de repente, aí sei lá com quantas pregações ao longo da nossa vida, na nossa mente. A gente escuta a pregação de muitas pessoas, de muitas igrejas. Cada pregação tem um estilo, cada pregador tem um estilo. Não é porque às vezes você ouviu uma pregação um pouco mais tranquila, expositiva, de explicação, que ela não teve fervor, mas ela teve. A gente falou aqui sobre um pregador que passou ali na Inglaterra, Martyn Lloyd-Jones, e esse cara foi um dos principais pregadores hoje no mundo. Ele era um doutor, um teólogo, e as pessoas falavam que as pregações dele eram extraordinárias.
Cerca de 3.000 pessoas passavam na igreja para poder ouvir a mensagem dele. E você não vê tanto assim um avivamento como o povo hoje em dia querem, né? Pessoas pulando, pessoas rodopiando, mas você vai ver grande testemunho das pessoas de conversão de vida, de milagres, pessoas ali que diziam que recebiam sentado na cadeira como se fosse uma descarga elétrica. Assim que ele terminava a pregação, teve um culto que as pessoas ficaram totalmente paralisadas. Demoraram cerca de 10 minutos para as pessoas começarem a mexer, tamanho poder e unção que estava sobre aquele lugar. E tem as pregações mais pentecostais, né? E tem agora as neopentecostais que, né, já fogem um pouco da linha daquilo que nós cremos do Evangelho de Cristo. Mas temos pregações de tudo quanto é maneira. Eu comentei aqui que uma das pregações que eu vi que me marcou muito a minha vida, a gente já viu muitas pregações, muitos homens de Deus, muitas conferências, a gente aprende, a gente se desenvolve, mas um dos principais pregadores que eu gosto de ouvir, e eu gosto de ver a atitude, o comportamento dele, é Hernanes Dias Lopes. Hernanes Dias Lopes estava numa conferência em Bertioga, ele traz uma palavra sobre transformação de vida, sobre salvação, daquilo que Cristo Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. Aquele cara trouxe uma pregação assim, ó, minuciosa, perfeita. Ele leu todo o capítulo sem olhar pela Bíblia, ele trouxe ali a historicidade daquele momento, ele trouxe a aplicabilidade para o texto, para os dias de hoje. E aí quando ele termina de pregar, a igreja está em êxtase, a igreja está num movimento que aí a gente sempre pensa, né, como pregador, como pastor, falou, agora vamos reunir o louvor, né, vamos orar pelas pessoas e vai ser aquele grande mover. Ele fecha a Bíblia dele e diz, Deus abençoe meus irmãos, e desce. Eu falei, uau, uau, nada forçado, nada de apelação, mas tudo de espírito, tudo de alma, tudo de entendimento da palavra do Senhor. Mas a gente tem muitas outras pregações e cada um no seu momento, e cada um na sua história, e cada um recebe da maneira, com aquilo que o Espírito Santo vai trazendo, né? Tem pessoas pentecostais que trazem palavras maravilhosas. Eu mesmo escutei muitas palavras da missionária Camila Barros. Quem já escutou ela aqui? Né? A Camila, né? Hoje faz muito tempo que eu não escuto ela, mas é uma pregadora maravilhosa, ela tem um conhecimento maravilhoso, e ela também muito pentecostal, muito legal, muito bacana você ouvir as mensagens dela, né? Agora, se nós temos tantas pessoas pregando tão bem o Evangelho de Cristo, né? A unção, aquele mover, ao juntamento de pessoas, meu irmão, você imagine agora, você ouvindo a pregação diretamente de Cristo Jesus. Você imagine essas pessoas agora sentadas frente a frente com o Senhor Jesus e ouvindo a mensagem, a palavra diretamente dele. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela não descreve como é que foi esse acontecimento. A gente fica pensando, né? Será que existia um poder muito grande, uma unção muito grande sobre aquele lugar? A gente imagina anjos sobrevoando, né? Querubins naquele lugar, o Espírito Santo de Deus agindo sobre aquelas pessoas. Será que as pessoas tiveram alguma reação? Será que as pessoas choraram? O que será que aconteceu naquele lugar? A palavra do Senhor, ela não descreve isso, mas a gente pode entender que muitas coisas aconteceu, como muitas coisas acontecem conosco quando nós estamos recebendo a palavra do Senhor. E aí o Senhor começa a pregar e trazer a mensagem dele para aquele lugar. E aí ele começa dizendo assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. A bem-aventurança, ela sempre vem com uma orientação daquilo que você precisa fazer, e depois ela tem uma recompensa, depois ela tem uma bênção. Então olha só, bem-aventurados os pobres de espírito. Qual que é a bênção? Qual que é a recompensa? Porque deles é o reino dos céus. Quando a gente fala em ser pobre de espírito, muitas pessoas tiveram um entendimento errado sobre essa palavra e acabaram fazendo voto de pobreza, dizendo, não, eu tenho que ser pobre. A palavra do Senhor está dizendo aqui que eu tenho que ser pobre, né? Eu tenho que abrir mão de todas as riquezas, eu tenho que abrir mão de todas as coisas e viver de uma maneira muito simplista, né? Para que eu possa herdar um reino dos céus. E não é exatamente isso que o Senhor está falando. O Senhor não está falando de pobreza, de parte financeira, de recursos econômicos. Porque você vai ver que tem muitas pessoas que não têm o recurso financeiro, não têm o recurso econômico, e a pessoa não é pobre de espírito. Ela é orgulhosa, ela é presunçosa,
ela não escuta ninguém, ela é teimosa. Então a questão de ter ou não ter o dinheiro não ajuda muito. E você vai encontrar pessoas muito ricas, você vai encontrar pessoas que têm muito recurso, que são pessoas humildes. São pessoas que escutam outras pessoas, escutam conselhos, dão ouvido às pessoas. Então a questão de ter a grana ou não ter a grana não tem nada a ver com você ser pobre de espírito. Mas o pobre de espírito é algo que vem de dentro para fora. E todas as bem-aventuranças do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem orientado para nós, meus amados, só tem uma maneira de você conseguir seguir e de conseguir viver dessa maneira: é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, esquece. Você vai tentar e morrer na praia. Só consegue viver as bem-aventuranças se for pela vontade do Senhor, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então essa mensagem quem trouxe foi o pastor Henrique, falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E na semana passada nós vimos aqueles que choram, pois serão consolados. E eu falei que ao longo da nossa vida, a gente chora por muita coisa. Primeiro, a gente já nasce chorando, já sai da barriga da nossa mamãe, chorando, já em prantos, chora-se demais. E quando a gente morre? Quando a gente morre, a gente não chora, mas quem está do nosso lado deveria chorar, né? Porque tem alguns que não choram e agradece, dizendo: já vai tarde. Não é assim? Mas até no final da vida as pessoas choram. E ao longo da vida a gente chora? Chora demais. Quando é criança, a gente chora porque quer as coisas. É mimado, me dá. Irmãos, olha, eu vou dizer para você, desde que eu preguei na semana passada, pensa no menininho que só chora, é o André. Meu Deus do céu, ele só chora e só quer ficar no colo da Roberta. Olha lá, tá no colo dela. Ela manda foto para mim fazendo comida com ele no colo. Ela manda foto para mim lavando louça com ele no colo. Que ele não para de chorar, acho que ele ouviu a pregação e ele entendeu errado. Falou: não, se é para chorar, meu pai tá pregando que eu choro, a gente vai chorar. Aí chora demais, meu Deus do céu. E aí a gente vai chorando por muitas coisas. A gente chora por dor física, a gente chora por dor emocional, a gente chora por frustração, queríamos alguma coisa, não deu certo, a gente vai lá e chora. Mas a gente também chora por alegria também. Não chora por alegria? A gente chora quando um filho nasce, a gente chora quando a gente casa. De tristeza ou de alegria? De alegria, né, irmã? De alegria, né, irmã? A irmã deu uma olhada para mim ali, chora de alegria, né? Chora de alegria quando a gente casa. Então, ao longo da nossa vida, tem muito choro. Agora, o que o Senhor está querendo dizer com relação a esse choro? Devemos chorar por qualquer coisa? Devemos chorar por besteira? Cada um escolhe se chora ou se não chora, né? Tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que choram mais fácil, tem pessoas que são mais duronas. De vez em quando, é que com muito custo, você vê uma lágrima escorrendo do rosto da pessoa e olhe lá se chora, né? Meus amados, eu vou dizer para vocês, eu choro muito fácil. Meu Deus do céu. Olha, é igual o miojo. Em 3 minutos, tá pronto e já tá chorando. Eu estava chorando aqui agora. Eu olhei para o Samuel cantando e falei: meu irmão, sensacional. Começou a descer as lágrimas dos olhos. O irmãozinho do Samuel, que era tão tímido, agora está uma bênção. Ele toca e canta. Eu falei: meu Deus, é isso, Senhor. E a gente começa a chorar, a gente começa a se alegrar. Meus amados, teve um dia numa oração, nós estávamos aqui orando, e o Senhor me levou a orar pela vida do nosso irmão Riquelme, pela vida do nosso irmão Renan, que estava aqui, o Gaelzinho, que desceu andando aqui. E o Senhor falou: ora por eles praticar esporte. Eu falei: Senhor, eles vão jogar futebol. Senhor, eles vão praticar esporte. Senhor, e orando, e clamando. Aí, passado alguns dias, eu estou indo lá no açougue comprar uma carne. Comprei lá uma carne de segunda. Estou vindo, aí o telefone dá aquela vibradinha, né? Aí eu peguei, quando eu olhei aqui, a irmã mandou para mim: olha aí, pastor, Renan jogando bola com seu pai. Eu falei: aleluia. Comecei a chorar no meio da rua, porque não tem como, cara. E você vai se emocionando por isso, né? Agora, a gente chora por um monte de coisa, e tem muitas coisas que a gente chora que é besteira. Tem coisa que a gente chora que é besteira, que é alguma coisa, né? Uma coisa que nem vai servir tanto para nós, ou chora de raiva por alguma coisa. Mas o que o Senhor está dizendo aqui sobre o choro aqui é sobre chorar sobre vidas, é chorar sobre almas, é chorar sobre a igreja de Cristo Jesus.
Você entendeu? A gente chora por tanta besteira, mas, por exemplo, a gente chora porque o presídio estão lotados de pessoas lá, e a maioria das pessoas que estão lá não estão convertidas e não estão arrependidas? Deveríamos. Nós estamos chorando por aqueles que estão agora nesse período internados nas clínicas de reabilitação, lutando contra o vício das bebidas ou das drogas? Deveríamos. Nós estamos chorando por aqueles que agora estão nos hospitais, entre a vida e a morte, ainda não receberam o Evangelho de Cristo Jesus? Deveríamos. Então é isso que o Senhor está dizendo, para a gente chorar por essas pessoas, para que elas recebam o Evangelho de Cristo, para que a gente tenha sede de justiça. Esse é o choro. Mas você pode chorar por outras coisas, não tem problema nenhum, faz parte da nossa vida. Mas o verdadeiro choro, né, o verdadeiro entendimento dessa palavra é nós chorarmos por vidas, nós chorarmos pela igreja de Cristo Jesus. E aí depois a gente chora quando o irmãozinho se converte. Depois a gente chora quando a irmãzinha entrega a vida dela para Cristo. Depois a gente chora quando uma família inteira agora está vindo aqui aos pés do Senhor. Depois a gente chora de saber que o marido batia na esposa, não bate mais. A gente chora agora de saber que agora o pai de família não gasta mais todo o dinheiro dele com jogo, com o vício da bebida, mas agora está ali, abençoando o seu filhinho em casa, comprando as coisinhas para ele. É isso que traz alegria para nós. É isso, nós deveríamos cada vez mais estar atentos ao reino dos céus, ao reino do Senhor, que são essas coisas. Mas muitas vezes a gente chora por besteira, meu amado. Chora por bobeira. E aquilo que realmente faz a diferença, nós estamos com o nosso coração fechado, duro. E muitas vezes não estamos nem percebendo. Você sabia disso? A igreja como nós aqui, que estamos avançando, estamos caminhando em Cristo Jesus, na maioria das vezes a gente nem está sabendo ou se importando com as coisas que estão acontecendo com o nosso irmão que está conosco. Ao longo de tantos anos, você vai passar por uma dificuldade, você vai passar por um momento de crise, você vai ter alguma perda, você vai ter alguma frustração. E aí, de repente, quando isso acontece com você, que você já não está mais tão participativo na igreja de Cristo, parece que ninguém percebe, parece que ninguém sabe, parece que ninguém entende. É por isso que nós temos que estar com os nossos olhos bem abertos e o nosso coração bem aberto para os irmãos que estão caminhando conosco, de saber se está bem, de saber se está precisando de alguma coisa, para ser generoso, bondoso, companheiro, amigo. E isso não é só o trabalho do pastor, não. Isso é a comunhão de todos os irmãos. Todas as pessoas são responsáveis por cuidar umas das vidas dos outros. Não cuidar de fazer fofoca, de falar mal. Não é isso. De cuidar, de zelar, de amar. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Então isso é chorar, que o Senhor tem falado. E aí o Senhor, ele diz, né, a palavra do Senhor, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, ela vem pela manhã. Lá em Apocalipse diz que o Senhor, ele colherá todas as nossas lágrimas, né, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já serão passadas. Então nós temos também uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a questão do choro, a questão do sofrimento. E hoje nós estamos entrando na terceira bem-aventurança. Percebam que a cada domingo, a cada palavra, as coisas vão ficando mais sérias. Elas vão ficando cada vez mais difíceis. Elas vão ficando cada vez mais importantes. Então nós já aprendemos que temos que ser pobres de espírito, que temos que chorar. E hoje nós vamos aprender sobre mansidão, né? Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meus amados, quando a gente fala de mansidão, você conhece alguém manso aí? Aí na sua família, no seu trabalho, né, no seu hall de amizade, por onde você anda. Você sabe o que o mundo fala sobre mansidão? Fala, você é um boi sonso, é um bocó, é uma pessoa sem atitude. Né? Quando você vê aquela pessoa ali mansa, esse daí nem fede nem cheira. Para ele tanto faz subir como descer.
Isso é o que nós falamos das pessoas quando as pessoas são mansas, quando nós vemos as pessoas. Mas será que as escrituras, a palavra, ela fala sobre isso, sobre mansidão? Ela está aqui na pregação do Senhor Jesus, ela está aqui sobre o ensinamento. Vamos mergulhar um pouquinho nisso, vamos desfrutar e saber exatamente o que o Senhor quer dizer sobre isso? E, meus amados, eu lembro que antigamente, há muito tempo atrás, né? Quando eu vinha pregar, eu sempre pesquisava a palavra no dicionário. Eu sempre trazia aqui, né? E faz muito tempo que eu não faço isso, né? E hoje eu fui fazer. Falei, deixa eu pesquisar no dicionário o que quer dizer mansidão. Olha só o que o dicionário ele fala sobre ser manso. O dicionário, hein? Ele diz assim, ó: de temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, meigo e ou delicado, sujeito manso. E aí continua: em circunstâncias tranquila, calma, a discussão terminou com uma resolução mansa. Escassez de movimento, tranquilo, mar manso. Olha essa outra aqui, que foi amansado ou domesticado. Aí ele usa a palavra potro manso, que é o filhotinho do cavalo, né? Cavalo manso. Aquilo que se pode cultivar, cultivado, erva mansa. Isso é o que o dicionário ele fala sobre mansidão. E eu queria explorar um pouquinho sobre isso para que a gente possa ter um entendimento maior das escrituras. Então, o primeiro aqui que ele fala é de temperamento fácil, sossegado, tranquilo, calmo, meigo ou delicado. É um sujeito manso. Será que nas escrituras nós encontraríamos alguma passagem, alguma situação que nos daria um entendimento sobre essa situação? E nós temos inúmeras passagens, mas eu escolhi uma passagem aqui bem legal para a gente se aprofundar nesse tema. Você pode ir lá comigo em 1 Samuel capítulo 1? E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ela porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha só, e a sua rival excessivamente a provocava, para quê? Para irritar. No 7, e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subiu à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Todo mundo conhece essa passagem, certo? Ana e Penina, que era casada com Elcana. Ana não podia ter filhos, Penina tinha um monte. Naquela época podia se casar com mais mulheres, e Elcana casou com mais mulheres. E aí a Ana, ela ficava sofrendo perseguição da outra esposa, Penina. Subia para o culto, olha só, irmãos, subia para o culto, para o sacrifício, e ela ficava ali, provocando Ana. Agora, meus amados, olha que coisa interessante. Chega Elcana para Ana e diz assim: o que está acontecendo? Você não come, você só chora. Você não come, você só chora. E o motivo dela não comer e o motivo dela não chorar era a provocação da rival. Ela provocava demais, perturbava ela o tempo todo. Agora nós podemos ver mansidão nela aqui. As escrituras não falam em nenhum momento que Ana brigou com Penina. Falou: não, vou pegar você pelos cabelos, vou rodopiar você, não aguento mais. Você não vê ela também maldizendo Ana, orando contra Ana. Ô Senhor, toma, contra Penina, toma providência, o Senhor não está vendo? Toma providência com ela, o Senhor não está vendo? Você não vê em lugar nenhum das escrituras ela fazendo isso. Ela só chorava e não comia. E orava diante do Senhor e clamava: Senhor, me dai-me filhos. Senhor, dai-me filhos. Senhor, dai-me filhos. Então uma coisa importante para a gente entender na questão da mansidão: quando essas situações acontecem conosco, quando pessoas estão nos perseguindo, ore para que a solução venha no problema. E muitas vezes a gente ora ali com a pessoa, né? Até muitas vezes pedindo para que Deus, sei lá, intervenha na situação daquela pessoa. Mas ela não, deixava a Penina de lado e falava: não, Senhor, o meu problema é não ter filhos, dai-me filhos. Isso é espírito de mansidão. Isso é espírito de mansidão. Às vezes a gente acha que
Mansidão é só não brigar com as pessoas, mas ele vai muito mais a fundo. E graças a Deus que nós temos a palavra que nos ensina e que nos orienta. Então Ana tomou uma posição, ela tomou um partidarismo ali de não brigar com Penina. De não brigar com Penina. E é exatamente o que nós fazemos, meus amados, quando alguém está perseguindo a gente. É dessa maneira que a gente age, igual Ana. Na maioria das vezes a gente esquece da mansidão. Na maioria das vezes a gente esquece do exemplo de Ana. E a gente faz, como o povo diz, né? Parte para as cabeças. Parte para o desespero. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos orienta. Não é isso que a palavra do Senhor tem falado conosco nessa noite. Então, se você está sofrendo uma perseguição, uma dificuldade com alguém que está excessivamente te provocando, saiba que há um caminho sim a seguir. E esse caminho é a palavra do Senhor e aos pés do Senhor, para que o Senhor possa resolver a situação e mudar toda essa história. Glória a Deus. Agora olha só essa outra aqui. Em circunstância tranquila, a discussão, né, terminou com uma resolução mansa. Você sabe quando você está diante de uma discussão, você está diante de uma briga, né? E aí a parte A está ali colocando a posição dela, a parte B está colocando a posição dela, está os dois lados se engalfiando e não tem solução nenhuma. Mansidão quer dizer também trazer uma solução tranquila para isso. No meio dessa discussão, no meio dessa situação, também trazer uma solução tranquila. No meio da briga, no meio da contenda. E nós encontramos isso na palavra do Senhor? Encontramos também. Isso está lá em Gênesis capítulo 13. Bora para lá. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 13. Quando você vai achando, eu já vou lendo, para a gente não perder tempo, porque a hora está avançando. E olha só. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. O que estava acontecendo? Abraão estava com o sobrinho dele Ló lá, tinha os pastores, estavam brigando por conta do gado, quem que pastava aqui, quem que pastava ali, quem que bebia água, quem que não bebia, e todas essas coisas, e Ló chegou lá para Abraão, dando uma prensa nele, dizendo assim, ó, desse jeito que está não dá para continuar, desse jeito que está não dá para continuar, nós vamos ter que resolver. Abraão, com o espírito de mansidão, falou, não filho, tranquilo, não haja contenda entre mim e você, não haja contenda entre mim e você. Vamos trazer uma solução. Vamos fazer o seguinte: escolhe o lado que você quer ir. Você escolheu para a direita? Eu vou para a esquerda. Você escolheu a esquerda? Eu vou para a direita. Espírito de mansidão. Na hora de que alguém está te provocando para uma briga, para um embate, você traz uma solução tranquila para isso. Não haja contenda entre mim e você. A gente resolve isso daqui o mais rápido possível. Irmãos, a gente tem conseguido fazer isso diante das situações? Você sabia que uma das situações em que a gente perde total razão é quando a gente não traz soluções tranquilas para aquilo que está acontecendo? A gente acaba perdendo a paciência, a gente acaba perdendo a nossa razão e sai fazendo aquilo que não deveria fazer. E você não resolve a situação e ainda fica brigado com a pessoa. E ainda causa um outro problema, porque agora vão ser palavras lançadas, vão machucar a outra pessoa, a pessoa machuca você, e aí é que nós perdemos tudo. Então, diante de uma situação como essa, traz uma solução tranquila. Traz uma solução tranquila para isso. Eu sei que na maioria das vezes, a gente não consegue. Eu mesmo outro dia, eu tive uma situação em que eu perdi totalmente a razão, perdi totalmente as estribeiras e foi assim algo terrível, muito feio. Eu não trouxe uma solução para o que precisava. Minha cabeça, minha mente, o meu coração estava cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de dolo. Mas alguma coisa dizia para mim, está errado. Está errado. Se converte. Mas a carne dizendo, não, eu tenho razão e é isso, é isso. Eu falei, não, tem que ter uma solução. Liguei para o pastor Henrique. Pastor Henrique está onde? Estava na fila da carne também. Tô comprando carne de segunda aqui. Tô indo para aí. Fui lá até a fila da carne. Falei, pastor, está acontecendo isso. Tô com o coração cheio de raiva, de ódio, de dolo.
Tá difícil para poder se livrar disso. E ele falando com o açougueiro, meio quilo. Calma. 300 de mussarela e de presunto. A gente já vai conversar. Vamos lá, a palavra diz assim, 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 assim. Ora ao Senhor. Vamos encontrar uma solução tranquila. Acalme o espírito. Acalme o espírito. Porque a carne milita contra o espírito. Não tem jeito, a carne não se converte, ela vai querer mesmo brigar. Ela não quer uma solução tranquila, ela quer a solução a mais contenciosa que tiver. Aquela que tiver mais problema é que ela quer. Mas graças a Deus pela palavra, fazemos como Abraão. Filho, não haja contenda entre mim e ti. Quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. E assim resolve, você fala assim, Davi, mas eu posso perder minha bênção. Pode nada, aquele que recebeu uma palavra do Senhor não perde. Abraão tinha recebido uma palavra do Senhor, ele deu a ordem de escolha para Ló. Falou, Ló, pode escolher, eu tenho uma palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra do Senhor. Eu estou convicto naquilo que o Senhor disse na minha vida. Não tem problema, filho. Aquilo que o Senhor deixou para mim vai ser meu, pronto, acabou. Vamos seguir em frente. E que nós possamos ser essas pessoas que tragam uma solução tranquila diante de uma dificuldade tão grande. E se converta. E pare de dar ouvidos à carne, pare de dar ouvidos ao mundo, pare de dar ouvido ao coração. Nós não vivemos de sentimentos, nós vivemos de palavra. O coração é corrompido. O coração vai gritar por algo que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra do Senhor, que vai te colocar a se perder. Então, em nome de Jesus, vamos trazer uma solução tranquila para essas situações. E essa daqui, meus amados, olha, essa daqui é terrível, olha só. Que foi amansado ou domesticado. Potro manso, aquilo que se pode cultivar, cultivado, erva mansa. Aqui ele está falando de um animal selvagem que foi domesticado. Você sabia que o ser humano é esse animal selvagem? Nós viemos a esse mundo perdido. Como está escrito lá em Romanos capítulo 5, é isso? Como está escrito, não há um só justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviarem, juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com a sua língua trata enganosamente. Peçonha de áspide, de víbora, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é um homem sem Deus, é um animal selvagem. Ele é um animal selvagem. Agora, o que a mansidão faz? Guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele domina e domestifica esse animal selvagem. Vocês já viram algum animal selvagem por aí que ele perdeu esse instinto dele? Ele não deixou de ser um animal selvagem, mas agora o comportamento dele mudou. Eu separei um videozinho para vocês verem aqui, bem rapidinho, num exemplo. Meninos, tá pronto aí? Corta para 19 aqui para nós. Percebe? É um leão, um animal selvagem que foi domesticado. Deixou de ser, pode segurar, irmão. Deixou de ser um leão? Não, é um leão. Mas agora as atitudes dele mudou, porque ele foi domesticado. E é igual nós. Nós éramos esse animal selvagem. Agora o Espírito Santo de Deus está nos dominando, domesticando, para que agora a gente não tenha um comportamento como um animal selvagem. Aí pode ser igual o leão. Sentar no colo do homem, andar na casa do homem, não vai comer as coisas, não vai arranhar ninguém, não vai morder ninguém, não vai quebrar nada, porque agora foi domesticado. E assim é como nós, depois que nós somos domesticados pelo Espírito Santo de Deus, agora a gente não bate mais em ninguém, a gente não arranha mais ninguém, nós não xingamos mais ninguém, nós não perseguimos mais ninguém. Estamos agora sendo bem mansinho, ó, um leão bem mansinho, pode passar a mão nele.
Sabe quando você vê um pitbull na rua, aquele pitbull bem fortão, na coleira, o cara fala, meu, pode passar a mão nele. Ele é bem mansinho. Você fala, não, de jeito nenhum, não vou passar de jeito nenhum. Assim somos nós. O povo olha para nós, é um pitbull também. Mas fala, pode passar a mão nele. É mansinho, não faz nada. Pode passar a mão nele. É mansinho, não faz nada. Agora pergunta para você, meus amados. Você está deixando ser domestificado pelo Espírito Santo? Você está sendo esse pitbull aí, mansinho? Você está sendo esse leão bem mansinho? Ou você ainda está ruivando para as pessoas, mordendo as pessoas e correndo o risco de atacar as pessoas? Espírito de mansidão. Vamos ser domesticados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos deixar Ele ter o domínio das nossas mãos. Vamos deixar Ele ter o domínio das nossas vidas. Aleluia. E como eu já falei aqui, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne, mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é nele. Este tal não é nele. Então nós temos que deixar a carne de lado, deixar o Espírito Santo de Deus habitar nas nossas vidas, para que a gente possa seguir com Cristo Jesus. A palavra manso aqui usada por Cristo Jesus, no original do grego, ela fala, o significado dela é praus, é usada para se referir a um animal selvagem que foi domesticado. Portanto, ser manso é ser controlado, domado e ter os seus impulsos controlados pelo Espírito Santo de Deus. O manso é aquele que abriu mão de seus direitos legítimos. O manso é aquele que abriu mão dos seus direitos legítimos. E eis aqui um dos versículos que eu mais gosto aqui na palavra do Senhor. Filipenses 2, 5-8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, mas sendo obediente até a morte e morte de cruz. Herdar a terra, como Jesus disse, significa herdar as bênçãos de Deus. É desde já ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Meus amados, você sabe que nesses últimos dias o nosso país ele foi atingido por algumas notícias bem difíceis, né? Primeiro a gente teve o avião que caiu lá em Vinhedo, matando mais de 60 pessoas, né? Foi uma tragédia muito grande. E aí a gente começa a ver as pessoas que estavam no avião, as histórias das pessoas que estavam no avião, as pessoas fazendo homenagem para as pessoas que estavam no avião. Sempre que pessoas morrem, né, quando tem homenagem, é porque realmente foram pessoas que fizeram a diferença. Porque se não fizeram a diferença, ninguém faz homenagem, né? Morreu sem terra e acabou. Mas se tem uma homenagem, é porque são pessoas que fizeram a diferença. Ontem nós fomos impactados pela notícia do falecimento do Silvio Santos, né? Silvio Santos morreu com 93 anos de idade. Foi uma pessoa espetacular. Um grande apresentador, ele só ficou 60 anos na televisão. Só 60 anos. Só 60 anos trabalhando. É um grande empresário, tem diversas empresas pelo país, um cara de muito dinheiro. Um cara que ajudou muita gente. Ele separava tempo na televisão dele para captar recursos para hospitais. Fez a grande diferença, ajudou muitas pessoas, né? Distribuía dinheiro para as pessoas. Até eu trabalhei com um rapaz e ele falou que a esposa dele foi um dia lá no programa e ganhou um dinheirinho lá no Topa Tudo, sei lá onde foi que ela ganhou, e ela comprou a casinha que eles moram hoje lá em Itaquera, isso há muitos anos atrás, né? E sem falar na alegria que ele trazia para as pessoas, né? De uma maneira inocente, crianças assistia, adolescente assistia, jovem assistia, pessoas adultas
assistia, e você não vê, ao longo de todos esses anos, ele envolvido em algum escândalo, um processo, alguém que processou ele, ser acusado de corrupção, ou de qualquer uma outra coisa. Muito pelo contrário, as pessoas que trabalhavam com ele, davam um bom testemunho, era um bom colega de trabalho, era um cara humilde, um cara respeitoso, cumprimentava todas as pessoas, provavelmente tinha um espírito de mansidão, foi muito homenageado. No dia de ontem, se ligasse a televisão, você só viu o Silvio Santos, mas oi, rodando, todos os canais, a Globo noticiou ele 24 horas por dia, o dia todo, sendo uma concorrente, porque fez a diferença. E aí o Senhor me levou a pensar nisso. Alberto mandou mensagem para mim, falou: Davi, estou triste, Silvio Santos morreu, 10 horas da manhã. A Alberto gostava muito dele, não dormia sem assistir. Davi, põe no Silvio Santos. Eu falei: não, filha, vamos assistir os gols da rodada. Ela, Silvio Santos. Mesa redonda, filha. Ela, não, Silvio Santos. Gostava. E aí eu fiquei pensando, falei: Senhor, eu fazendo uma reflexão, uma análise da minha vida, eu nunca vou alcançar um patamar como esse, como o Silvio Santos, e a grande maioria de nós também não vai alcançar, nós não iremos alcançar, mas o Senhor trouxe algo no meu coração e na minha mente naquele momento. Ele disse assim: tudo bem, você pode não alcançar esse patamar, mas você pode fazer a diferença aonde você está. Você pode ser incrível no seu trabalho, com pouquinha gente. Você pode ser incrível na sua família. Você pode ser incrível na tua casa. Você pode ser diferente aonde você está. Você já pensou, meus amados, nós fazendo a diferença onde nós estamos? Pensou aqui na igreja, as pessoas falarem: puxa, a Michele era tão uma bênção, mansidão em pessoa, um amor, uma alegria, cativante. O Vitor fazia a diferença aqui nos cultos, quando estávamos juntos. O Luquinhas, quando frequentava aqui conosco, quando ia na célula, ó, que lembrança boa. E como a Maria disse aqui, o Senhor não despreza nenhum, todos são importantes para Ele, todos são importantes para Ele. Só precisamos entender, receber isso e começar a viver por essa palavra. E quando nós perdemos a mansidão, quando nós perdemos esse espírito de mansidão, a gente é tomado por ira. A ira vai te trazer um monte de outras complicações. A primeira complicação, que quem está irado não ora. Quem está irado não ora. Se você está nervoso porque a situação é grave, o que você deveria fazer? Orar ao Senhor, porque essa situação é grave e você não consegue resolver, tem alguém que consegue, esse que consegue é o Senhor. Então a gente deixa de orar, a gente deixa de ser obediente, a gente deixa de ter fé, a gente deixa de ter esperança, e aí a gente toma o controle das nossas mãos, e aí está o problema. Quando você diz: eu sei, eu posso, eu faço, e eu dou um jeito. Então ser manso também implica na oração, ser manso também implica na fé, como aconteceu com José. Foi perseguido por todos os irmãos dele, foi vendido, foi injustiçado, e a oração dele, ele diz assim: Senhor, olha que espírito de mansidão, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que um propósito em tudo isso o Senhor tem. Preso, ele diz: Senhor, um propósito tem. E quando ele encontra os irmãos dele, quando ele encontra aqueles que fizeram mal para ele, olha, pode ficarem tranquilos, porque o que vocês fizeram foi o propósito do Senhor, e vocês estão perdoados. Espírito de mansidão. E que em nós, meus amados,
haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Será que a gente consegue sair daqui um pouquinho mais manso? Será que a gente consegue sair daqui um pouquinho mais brando no falar? Mais amoroso? Mais tranquilo? Procurando situações, soluções tranquilas? Orando mais? Tendo mais fé, mais expectativa naquilo que o Senhor pode fazer? Feche seus olhos um minutinho, vamos orar.